Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. E olha, queria dizer para você nessa última parte aí da sua sexta-feira aí de estudos, que eu estou sentindo um clima aqui nos estúdios do ProEnem bem mais leves. Eu estou sentindo novas energias, hein, meu diretor? Beleza. Eu tô sentindo que o meu diretor tá com a felicidade, tá trazendo essa energia, né? Tô sentindo que essa rapaziada, meu diretor, Cazé, essa rapaziada tá com uma felicidade, tá com um brilho nos olhos diferentes, né? E eu quero desejar aqui, apesar de ser flamenguista e da gente ter aqui a nossa rivalidade pessoal, mas somos muito amigos, temos a consciência e a inteligência de discutirmos sobre futebol sem irmos pro lado pessoal, não é isso, meu diretor? Conseguimos fazer isso com muita tranquilidade. E eu desejo mesmo que essa nova fase do Vasco se transforme, ressignifique o glorioso time de São Januário. Bom, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, vocês nem estão entendendo porque eu estou falando disso tudo, então vamos começar para a nossa aula de matemática, vamos cair dentro dessa aula de matemática que é de revisão. É uma aula de matemática que vai trabalhar com os 10 últimos tópicos, pelo menos é essa a minha intenção, a gente trabalhar com os 10 tópicos, desde função do segundo grau até a última aula que a gente teve, que foi a introdução de conceitos, definições e consequências da definição de logaritmos. Beleza, galera? Então eu começo com a primeira questão. É uma questão que traz junto com o texto, ele vai trazer um gráfico e essa questão, conceitualmente, ela é muito rica para a gente poder fazer uma bela revisão de função quadrática. Então, um empresário do ramo farmacêutico que produz e que também comercializa antibióticos, percebeu que a quantidade vendida ela variava de acordo com o preço de venda. Guiando-se pela lei da oferta e da procura, ela elaborou uma fórmula matemática que irá modelar a receita Y em função da quantidade de antibióticos X vendidos pela empresa, onde ele define, né, ele limita esses valores de X. X vai ser um número entre 0 e 150, incluindo os dois extremos, portanto, incluindo 0 e incluindo 150. Com base no gráfico, pergunta-se qual vai ser a receita máxima obtida com a venda de antibióticos. Então, vamos lá. A questão é uma questão de função quadrática, não pelo texto, em absoluto. O texto não me dá nenhuma dica de que isso seria uma função quadrática, e sim pelo gráfico. Então, o gráfico, né, onde parte da curva é uma parte do ramo parabólico, né? Então você tem uma parte de parábola desenhada, você imagina que a continuidade geraria uma parábola completa com a concavidade voltada
para baixo. E nessa parábola, por mais que eu não tenha toda ela desenhada, definida nesse problema, eu posso sim imaginar que uma das raízes é zero, essa função ela passa pela origem, a parábola ela começa, né, na origem. Pelo gráfico, o ponto de inflexão, no caso, o valor máximo da função, ocorre quando x é igual a 120. Então, já começo lembrando de uma teoria de função quadrática, né? Existe aqui um eixo que vai passar pelo ponto máximo dessa função, que vai passar pelo x do vértice, que é paralela ao eixo dos y e que divide essa parábola em duas partes rigorosamente iguais. Então, imagina aqui que tivesse uma reta. Essa reta está dividindo a parábola em duas partes iguais. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu consigo agora identificar, por exemplo, a distância que uma das raízes tem do x do vértice, 120 unidades. E com isso, entendendo que essa simetria divide a parábola em duas partes iguais, a outra raiz vai ter que estar também em 120 unidades do x do vértice. Então, 120 mais 120, 240. Então, olha que interessante, né? Mesmo que a parábola não esteja definida nesse valor de x, eu posso imaginar a parábola se completando e encostando no eixo do x 120 unidades depois do x do vértice. Por que esse número 120? Porque foi essa distância que eu calculei do x do vértice para a primeira raiz. De 0 até 120 são 120 unidades. Então a próxima raiz também vai ter que ter essa mesma distância, 120 unidades. Ora, 120 somado a 120, eu encontro 240. Então a primeira coisa que eu posso identificar nessa questão é a certeza. E aí eu vou pedir desculpa aqui, o gráfico não vai ficar tão bonitinho quanto lá como lá do PPT. Então aqui eu tenho uma raiz que é zero. Lembra que eu falei do eixo de simetria? O eixo de simetria vai estar mais ou menos aqui. E nesse eixo de simetria, ele me ofereceu o x do vértice. O x do vértice é 120. Então, automaticamente, é isso que eu quero passar para vocês. A distância da primeira raiz, e claro, é raiz, né? Porque é uma interseção que a curva faz com o eixo dos x. Então, uma raiz é zero. A distância dessa raiz até o x do vértice é exatamente igual a 120 unidades. Então, é verdade afirmar que a distância do x do vértice para a outra raiz, para a segunda raiz, também vai ter que ser igual a 120 unidades. Então, 120 mais 120, pronto, encontrei a outra raiz, 240 unidades. Tá, e qual é a vantagem disso? Se você lembra da aula que eu falei sobre função quadrática e as formas de representação alternativas, eu afirmei nesses vídeos que eu sempre vou puxar a minha resolução ou para uma representação fatorada da função quadrática, ou para uma representação canônica da função quadrática. Eu entendo que essas duas representações vão me dar a possibilidade de experimentar menos contas, menos cálculos, do que a representação geral, a ax² mais bx mais c. Então, devo lembrar que
essa representação é a representação que eu vou utilizar. F de x é igual a que multiplica x menos x1, x menos x2, aonde x1 e x2 são as raízes da função quadrática. Então, a gente chama isso de forma ou representação fatorada. x1 e x2 são as raízes. Nesse caso, quem seria x1, quem seria o x2? x1 é 0 e x2 é 240. Então, eu poderia escrever nessa primeira questão que a função f de x vai ser igual a que multiplica x menos 0, que multiplica x menos 240. Bom, na prática, esse f de x vai ser igual ao a que multiplica o x, que multiplica o x menos 240. Até porque x menos 0 é x. Bom, beleza. Agora eu preciso encontrar o a. Né? A é o coeficiente da parábola. Né? O coeficiente que, inclusive, define, né, a parábola. Então, uma maneira de encontrar isso... Vamos dar uma olhada aqui no nosso PPT, é a informação desse ponto. Né? Quando x é igual a 150, o y é igual a 6.750. Tá certo? Então eu vou botar esse dado. Temos que quando o x é 150, o y é 6.750. É isso? 150 a 6.750. Exato. Então, no lugar do x, eu vou botar 150. Então, eu vou botar 150 duas vezes. Vou substituir duas vezes o valor numérico de 150. Aqui e aqui. E no lugar do f de x, eu vou botar 6.750. Então, vai ficar assim, ó. 6.750... é igual ao a, que vai multiplicar 150, que vai multiplicar 150 menos 240. Ou seja, 6.750 é a que multiplica 150, que vai multiplicar, aqui dá menos 90. Não é isso? E aí eu percebo logo que eu posso cortar, por exemplo, esse zerinho aqui com esse zerinho aqui. Ó. Por exemplo, né? O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. O valor do a vai ser, portanto, 675, que vai multiplicar 15 por 90. Aliás, menos 90. Bom, 675 divididos por 15, vou fazer aqui rapidinho, depois eu apago. 675 dividido por 15. 67, aqui é 60, sobra 7, 5, 45. Então, isso aqui vai dar 45. E 45 é metade de 90, então o valor do a fica sendo igual. Eu vou usar a fração, tá? Não vou usar o decimal, não. Menos meio. E aí, com isso, eu tenho a função, né? Minha função vai ser igual menos o meio, que vai multiplicar o x, que vai multiplicar o x menos 240. E agora,
finalmente, tendo encontrado a lei de formação, a gente agora vai encontrar o que ele quer. Tecnicamente, o que ele está pedindo? Tecnicamente, ele está querendo saber qual o valor do y quando x é 120. Ele quer a maior receita. E a maior receita eu encontro no x do vértice. Eu jogo o x do vértice da função e necessariamente a função tem que me oferecer o y do vértice. Então o que ele está me pedindo está aqui, né? O y do vértice. Beleza. Então, o y do vértice vai ser menos meio, que multiplica 120, que vai multiplicar 120 menos 240. Então, esse y do vértice vai ser menos meio vezes 120 vezes menos 120. Menos com menos dá mais. Doze vezes 12, 144. Acrescentando 2 zeros. Opa, isso vai dar 7.200, será? O y do vértice vai dar a metade de 14.400. Correto? Isso corresponde, pelo que eu entendi ali, a letra D, né, meu diretor? Letra B, né? Letra B. Vamos dar uma olhadinha nas opções. Tá lá, então, letra B. Vamos voltar para o quadro. É hora do seu print, dá aquela printada aí, é hora do seu print time. Enquanto você printa aí, queria que a gente, em vez de a gente pensar muito em quantidade, queria que a gente pensasse em qualidade. Então, eu queria que a partir daí, você desse uma olhada. 15 minutos e a dor de cabeça já era. Chama a Neuza! Neuza! Falasse de uma maneira um pouco mais detalhada. Vale a pena, tá? Temos aqui já um primeiro. Em qualquer função quadrática, essa fórmula é válida, professor? Excelente pergunta. Quem é que me perguntou isso? Salmo Rocha. Salmo. Excelente pergunta, Salmo. Vou te responder de uma maneira bem objetiva. Toda função do segundo grau, ele vai oferecer raízes. Essas raízes elas podem ser reais, ou essas funções elas podem não ser reais. Não sendo reais, você não vai ter ponto de interseção. Você não tendo ponto de interseção, você não consegue representar na forma fatorada. Serei objetivo agora. Toda função que apresentar raiz, você consegue representar nessa fórmula. Toda função que não apresentar raiz, você não vai conseguir botar nessa fórmula. Tá, e daí, Glaucio, como é que eu vou então agora? Agora você me deixou com mais preocupação ainda. Como é que eu vou identificar se vale a pena ou se não vale a pena usar essa fórmula? Vem comigo aqui no gráfico, ó. Esse gráfico, você percebe que vão aparecer duas raízes. Então, automaticamente, você vai pensar nessa forma fatorada. Se por um acaso ela não esboçasse, ela não apresentasse raízes reais, esse gráfico estaria flutuando. Como ele está com a concavidade para baixo, ele estaria flutuando aqui, ó, depois do eixo X. A concavidade estaria por aqui, sem encostar no eixo X. Deixa eu botar aqui direito, ó, por aqui assim. Tá certo? Nesse caso, não vai dar para fazer a forma fatorada. O que eu indicaria? Simplesmente o seguinte, você utilizar a forma canônica. Você utilizar a forma geral. Então, quando é que eu posso utilizar isso? Graficamente, quando você observar que esse gráfico te oferece pelo menos uma raiz. Vale a pena. Ah, não tem o gráfico, o que eu faço? É a questão número 2, daqui a pouco a gente vai fazer.
você vai observar que essa questão ela vai te oferecer uma outra maneira de identificá-la, normalmente pelo texto. Isso vai virar uma tabela e essa tabela vai virar uma fórmula. Dois caminhos que eu estou traçando aqui. Caminho número 1, gráfico. Se for gráfico, observa se tem raiz já. Se não tiver raiz, tenta a canônica. O último item que eu tentaria, Salmo, é a forma geral, porque ele te traz muita conta. É a experiência que eu tenho. Então eu tento fatorada, se não der, eu tento canônica. Isso no gráfico. Não apareceu o gráfico, só apareceu o texto. Monta a tabela, daqui a pouco você vai ver o que eu estou falando sobre tabela. Tabela vira uma fórmula, a fórmula vai virar uma tomada de decisão, que pode ser o X do vértice, Y do vértice, o que for. Beleza? Temos mais perguntas? Pergunta se dava para... A Luana está perguntando se dava para responder só olhando o gráfico. Olha, todos os dados, com exceção da letra A você já poderia tirar, excluir da sua hipótese, né? Porque o Y do vértice ele é mais alto do que 6.750, então não poderia ser um número menor que 6.750. Então poderia ser qualquer um desses 4, B, C, D ou E. Se você arriscar, apostar que existe uma mínima escala aqui nesse eixo Y, a distância não é muito grande entre 6.750 e 7.200. Então seria um número plausível você chutar. Mas aí você tem que apostar de que está sendo respeitado escala nesse gráfico. E eu preciso te dizer que em determinadas questões, principalmente do Enem, nem sempre é respeitado a escala de gráfico. Aí é um risco que você vai tomar. É um risco que você vai assumir. Beleza? Doutor, professor, qual a diferença entre equação de segundo grau e função de segundo grau, principalmente em gráfico? Então, doutor, em equação de segundo grau não tem gráfico. Primeira diferença. Uma equação de segundo grau não te oferece gráfico. Por quê? Porque uma equação de segundo grau ele vai te oferecer, ele vai querer a raiz, a solução dessa equação. Então, assim, são coisas bem pontuais. Ele vai te pedir 2 números que satisfazem aquela equação. Acabou, não tem gráfico para desenhar. Uma função tem gráfico porque você sai do conceito de incógnita, descobrir o valor do x, para um conceito de variável. Eu variando os valores de x, o que acontece com os valores de y? E o que acontecerá com os valores de y vai gerar um comportamento do gráfico. Então, apesar da gente estar falando de duas coisas algebricamente muito próximas, conceitualmente não é. Né? Existe uma distância já conceitual. Beleza? Acho que tá bom. Tá certo? Nessa questão, Isabelle, se não tivesse gráfico, não tinha questão. Não teria como a gente fazer. Beleza? Vamos para a questão, então, de número 2. Deixa eu ver aqui essa questão de número 2. É outra de gráfico. É outra questão de gráfico, né? Então vamos para a questão número 3, meu mestre. Porque a questão número 3, aqui também é de gráfico, tá? Faz o seguinte. Já que a gente está interagindo bem aqui, se você quiser que eu faça essa questão, na outra aula eu começo com ela. É porque a questão número 2 vai ter a mesma pegada da questão número 1. Mas se você está esperando que eu faça essa questão número 2, me avisa aí no chat que eu faço na próxima aula, beleza? Eu queria mostrar uma outra abordagem de questão, que é a questão 3. A questão diz que a única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. A gente chegou a fazer essa questão. Ela gasta R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar em uma unidade o valor cobrado, e esse valor, essa unidade a mais, acaba acarretando uma diminuição de 10 clientes por mês.
Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de quantos reais? Então vamos lá, aqui não tem gráfico. Aqui eu tenho que me virar no texto. Então, o texto é que vai me dizer, inclusive, qual é a função que vai aparecer aqui, se é uma função do primeiro grau, se é uma função do segundo grau, se é uma função exponencial, se ela é logarítmica, se é uma questão de função. Então, já que o nosso intuito aqui não é fazer muita questão, é entender cada uma delas, vamos lá. Você observa que existe um ponto inicial. Ela cobrava R$10 pelo serviço que ela prestava, e com esses R$10 ela conseguia captar 200 clientes por mês. Beleza? Então, esse é o nosso ponto de partida. Se eu cobrar R$10 pelo meu serviço, eu consigo captar 200 clientes. Beleza. Segunda parte da questão. Estou querendo aumentar o valor por serviço prestado, que era de R$10. Isso é um dado do problema que ninguém sabe dizer como esse dado foi criado, mas não me interessa também. O que se sabe é, a cada R$1 que eu aumento o meu serviço, eu perco 10 clientes. Observa, ele está induzindo você a pensar que variando o valor do meu serviço, do valor cobrado pelo meu serviço, varia-se o valor do número de pessoas atendidas. Essa correlação entre quanto eu vou arrecadar, quanto eu vou aumentar o meu preço e quantos clientes eu vou perder, é uma relação de variáveis. Por que é uma relação de variáveis? Porque esse valor que vai ser posto no meu serviço vai variar. Com isso, a quantidade de clientes captados vão variar. Com isso, a arrecadação vai variar. Então, são variáveis. E essas variáveis, elas são dependentes. A minha arrecadação vai depender da quantidade de pessoas que eu vou captar e que essa captação depende do valor que eu vou propor para o meu serviço. Então, existe uma correlação entre aquilo que eu vou arrecadar e essas duas outras situações. Esse tipo de pensamento, onde eu correlaciono, onde eu relaciono duas variáveis, é o pano de fundo, é o background de função. Função é isso. Função é uma relação entre duas variáveis. Então, todo problema que me propor um pensamento de correlação entre duas grandezas, nesse caso, entre duas variáveis, eu posso pensar numa estrutura funcional, numa função. Beleza. Agora, por que essa função ela é do segundo grau? Então, entenda, comecei do zero, já entendi que é uma função, agora eu quero entender por que ela é do segundo grau. Bom, vamos lá. Isoladamente, existe uma historinha. Eu quero cobrar por um serviço. E esse serviço ele pode aumentar de R$1 em R$1. Existe uma outra questão que é a quantidade de pessoas, de clientes que serão captadas, que vai diminuir de acordo com o aumento do meu serviço. Então observa que existem duas grandezas que estão sendo correlacionadas. A arrecadação, atenção agora, a arrecadação depende de dois fatores. O fator valor do serviço e o fator quantidade de clientes. E como é que eu calculo essa arrecadação? É o produto do valor que eu vou cobrar pela quantidade de pessoas que eu vou captar. Então, isso no futuro não vai ser agora. Eu vou antecipar uma conclusão.
o produto dessas duas coisas vão me levar a uma função de segundo grau. Eu vou mostrar isso para você nos cálculos ali. Tá? Então vamos lá. Eu tenho que entender que, vamos para o quadro. Questão 2. Eu tenho que entender que, vou apagar aqui. A arrecadação aquilo que eu vou ganhar vai depender do produto da multiplicação de duas coisas. Valor do meu serviço e quantidade de clientes que eu vou captar. Então são duas coisas. São duas coisas. O valor do meu serviço e a quantidade de clientes que eu vou captar. O valor do serviço multiplicado pela quantidade de clientes vai me dar arrecadação. Cada serviço vale R$10. Eu vou conseguir captar 200 clientes. 200 vezes 10, R$2.000 é a minha arrecadação. É o que eu vou botar no bolso. Vou chamar a arrecadação de A, o valor de serviço eu vou chamar de V e a quantidade de clientes eu vou chamar de Q. Então, isso vai gerar uma tabela. Lembra que eu falei da tabela na minha explicação anterior? Isso vai gerar uma tabela. Essa tabela é que vai gerar a função. Então, a tabela ela começa com a proposta inicial. Qual era a proposta inicial? O valor era de R$10. A quantidade de clientes era de R$200. 200 pessoas, desculpa. Se eu multiplicar 10 por 200, eu chego à arrecadação. R$2.000. Qual foi a proposta do problema? Olha, eu vou aumentar isso em R$1. A cada R$1 que eu aumento, eu perco 10 clientes. E aí o que vai acontecer? Eu não quero nem fazer a conta da minha nova arrecadação. O que me interessa é o padrão que está sendo gerado. Como é que eu vou encontrar a arrecadação? Ele vai ser o produto dessa quantidade nova de clientes multiplicado pelo valor unitário. Pelo valor unitário, não, o valor unitário do serviço pela quantidade de clientes. Com esse novo valor do serviço, né? Então, o que aconteceria se eu somasse em R$10? Eu ia perder 10 vezes 10 o que eu tinha. Ou seja, no final das contas, essa é a parte, para não ficar embromando muito, essa é a parte que vai me interessar, a questão do padrão. Eu aumentando em X unidades a quantidade de clientes, em X reais o valor unitário, se eu aumentar em X reais o valor unitário, se cada R$1 eu perco 10 clientes, em X reais aumentando, eu vou perder 10 vezes esses X clientes. Faz sentido? Se eu aumentar em R$2, eu vou perder 20 clientes, 2 vezes 10. Se eu aumentar em R$3, eu vou perder 30, 3 vezes 10. Então, se eu aumentar em X reais, eu vou perder 10X clientes. E qual vai ser essa minha arrecadação? Essa minha arrecadação vai ser 10 mais X multiplicados por 200 menos 10X. E aí, o que acontece? O mais importante é o que eu destaquei aqui em vermelho.
o que que acontece? O produto desses dois parênteses, quando eu fizer lá o chuveirinho e tal, isso vai gerar uma função do segundo grau, né? Principalmente nessa última parcela que eu multiplico, x vezes 10x dá 10x quadrado, na verdade, menos 10x quadrado. Com isso, veja bem, eu concluo, eu não forcei nada. O problema acabou me fazendo concluir que a função que representa esse exercício 3, 2 não, né? 3, é uma função de segundo grau, uma função quadrática. Eu não forcei barra nenhuma. Eu fui fazendo as contas na tabela, cheguei a um padrão algébrico, cheguei a esse padrão, ó. A arrecadação em função da variável x é o produto do parênteses 10 mais x com o outro fator 200 menos 10x. E eu não quero encher o saco de vocês, mas se vocês depois quiserem multiplicar os parênteses, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo, principalmente essa última multiplicação vai me gerar um termo algébrico de segundo grau. Então é uma função quadrática, é uma função de segundo grau. Eu só não vou precisar fazer essa conta. Eu não vou precisar fazer essa conta. Por que que eu não vou precisar fazer essa conta? Porque o que ele está me pedindo... Vamos voltar para o texto. O que ele está me pedindo? Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, renda que ele quer dizer é o que eu estou chamando de arrecadação. Para que a arrecadação do cabeleireiro seja a maior possível... Opa, peraí. A arrecadação, para ser maior possível, a arrecadação é o y do vértice. Eu tenho que, de alguma maneira, procurar esse x do vértice. Né? Porque a arrecadação máxima, o y do vértice, depende desse x do vértice. O x do vértice é responsável por me oferecer o y do vértice. Então vamos lá. A arrecadação máxima corresponde ao valor máximo que a função pode me oferecer, que é o y do vértice. E para eu encontrar o y do vértice, existe a fórmula menos delta sobre 4a, e aí um parênteses. Se eu quisesse usar essa fórmula nessa função, o que eu teria que fazer? O que eu não quero. Multiplicar os parênteses, transformar essa representação numa representação geral, ax² mais bx mais c, para identificar os coeficientes a, b e c, para substituir na fórmula para encontrar o y do vértice. Não quero isso. Não quero isso. Ah, mas você não quer encontrar o y do vértice, indiretamente você quer encontrar o x do vértice. Beleza, você tem toda a razão. De qualquer maneira, eu teria que conhecer o coeficiente b e o coeficiente a. E nessa formatação, nessa configuração, eu ainda não tenho. Beleza, então. Então, o que você vai fazer? Eu vou utilizar, de novo, o conceito do eixo de simetria. Vem aqui para o quadro. Quando você tem, vou voltar lá na questão 1, quando você tem a parábola e o eixo de simetria, você garante que o x do vértice está na metade do caminho das raízes. Tecnicamente falando, ele é a média aritmética das raízes. Então, o que eu vou fazer agora? Eu agora vou calcular o x do vértice baseado nesse conceito. Então, eu vou apagar aqui essa coluna e vou lembrar que o x do vértice mais o x do vértice, ele é a média aritmética das raízes. Portanto, x1 mais x2 dividido por 2. Tá, mas quem é x1 e quem é x2? Aonde que você está enxergando isso?
Vamos lá. Qual é a definição de raízes? Definição de raízes é o valor do x ou os valores de x que tornam a função nula. Então, para eu encontrar x1 e x2, meu primeiro passo é zerar a função, tornar a arrecadação nula. Com isso, eu garanto que 10 mais x multiplicado por 200 menos 10x também seja nula. E aí você sai um pouquinho do contexto algébrico e vamos para o contexto aritmético. O que eu estou te mostrando? Dois parênteses que, quando multiplicados, resultam em zero. Então imagina, cada parênteses representará um número, né? 10 mais x vai resultar num número. 200 menos 10x vai resultar num número. E o produto desses dois números, quando multiplicados, eles dão zero. Para matemática, para álgebra regular, não para álgebra linear, mas para álgebra regular, quando eu tenho dois números que, quando multiplicados, dão zero, isso me leva à seguinte conclusão, assim, eu não consigo sair dessa minha conclusão. Ou 10 mais x é zero, né? Porque zero vezes qualquer coisa dá zero, ou o 200 menos 10x é zero, porque zero vezes qualquer coisa dá zero também. Então, para que dois números multiplicados deem zero, os parênteses, pelo menos um deles tem que dar zero. Nessa situação, então, se 10 mais x é zero, x é menos 10. E se 200 menos 10x é zero, x vai ter que dar 20. Concorda comigo? Passo menos 10x para o outro lado. 10x é igual a 200. X é igual a 200 divididos por 10. E aí, com isso, eu consigo, né, identificar as duas raízes, né? E tendo as duas raízes, você já encontra o x do vértice. O x do vértice vai ser igual à média aritmética de menos 10 e 20, que é 5, né? Menos 10 mais 20 dá 10, divididos por 2 dá 5. Calma, hein? Agora a gente só não pode se precipitar agora. Eu encontrei o x, eu não encontrei o que ele quer. Presta atenção, o que ele quer? Ele quer o valor do serviço. E o valor do serviço não está sendo representado por x. O que está sendo representado por x é o fator de acréscimo. Quantos reais a mais eu estou acrescentando? O valor do serviço é o parênteses relacionado a 10 mais x, tá vendo? Não custa nada a gente lembrar. 10 mais x é o valor do serviço. 200 menos 10x é a quantidade, né? É o modelo algébrico que representa a quantidade de clientes. Então, o valor do serviço, logo, o valor do serviço, o valor vai ser 10 mais 5. R$15. Com isso, a gente mata a questão. Tá certo? Opa, já encerramos. Já vi que a gente fechou, meu diretor. Só fechar aqui. Com isso a gente... É hora do seu print time. Beleza?
E com isso a gente encerra essa primeira aula com 2 questões de função quadrática, tá? Uma questão de gráfico e uma questão de formação de lei, né? Eu quero criar uma lei de formação de segundo grau. Beleza, galera? Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Lembra, se você quiser que eu faça a questão 2, me avisa que na próxima aula eu começo com ela. Beleza, galera? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.